Oi, gente, quero falar sobre o tempo hoje com você. Talvez você tenha vivido tempos, se perdendo no tempo, sem entender os tempos de Deus para você. E eu quero muito compartilhar sobre isso com a gente hoje, né? Eu acredito que cada um tem o seu tempo de viver algumas coisas. Existem pessoas que vão se casar antes dos 25, outras vão se casar depois, outras pessoas terão filho aos 30, outras pessoas terão filho aos 20. Enfim, cada um tem seu tempo para viver cada coisa e eu acredito que Deus nos ensina muito sobre essa questão do tempo, de administrar o tempo, sobre viver o tempo. A gente, nos últimos dias, temos atravessado um tempo de crise, né? Um tempo onde as crises têm batido na porta e a gente enfrenta diariamente lutas que a gente não imagina. A luta do desespero, a luta, a gente trava algumas lutas com a gente mesmo sobre ideias, sobre pensamentos, sobre como fazer, como vai acontecer. A gente tem medo e a gente se questiona se aquilo que a gente está pensando a gente vai conseguir realizar, os sonhos que a gente tem. Então, eu acredito que a batalha desse tempo é uma batalha invisível, porque o tempo a gente não vê passar, a gente não vê ele chegando e a gente também não vê ele saindo, não vê ele indo embora. Então acredito que ele intitular essa guerra sobre o tempo como uma guerra invisível, uma guerra onde a gente não pensa, não consegue assimilar o espaço-tempo das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão se amoldando em volta da gente, que acaba nos paralisando, acaba nos colocando limite. Acredito que assim como eu, você tem vivido ou já viveu um tempo em que as circunstâncias acabam te paralisando, as circunstâncias acabam te colocando uma trava, né? Acaba te trancando dentro de casa, te trancando dentro de pensamentos, te trancando dentro de ideias que você não consegue sair dali. Você já se viu nesse lugar onde você está literalmente trancado, você não consegue avançar, você não consegue sair dali. Então, essa crise, essa falta de tempo, essa falta de mordomia, de administrar o tempo, acaba que nos impede de continuar prosseguindo, de continuar a prosseguir e correr atrás dos nossos sonhos, de correr atrás dos nossos objetivos. E eu quero muito incentivar você, dizer para você que você não está vivendo sozinho nessa guerra e nessa crise de tempo. Você não vive sozinho, existem pessoas que também estão passando por situações onde também estão tendo dificuldade de enfrentar os tempos, de passar pelos tempos, de atravessar as crises. Você não é sozinho, você não está atravessando isso sozinho. Talvez a gente se pergunta, eu já me vi muito me perguntando, sabe? Caramba, que tempo é esse que eu estou vivendo? Caramba, que momento difícil, que situação difícil. Eu acredito que assim como eu, você também vive nessas crises onde chega uma hora que a gente se pergunta, cara, que crise é essa que eu tô vivendo? Que tempo é esse que não acaba? Que situação é essa que não para de acabar, né? E aí a gente percebe que muitas das vezes a gente não é só a gente que está vivendo naquilo ali. Aquela crise que eu estou passando não é uma crise anormal e também não é uma questão única. Outras pessoas já passaram. Por isso é muito importante a gente ter amigos, que a gente possa compartilhar, que a gente possa conversar, que a gente possa sentar para olhar no olho, para compartilhar o peso, para que a gente possa perceber aonde está havendo o problema, onde está havendo essa questão, essa falta da administração do tempo, para que a gente consiga de fato ver Deus, enxergar o outro lado, enxergar o final do túnel e saiba de uma coisa, uma das coisas que eu tenho praticado muito comigo é quando eu percebo uma montanha de dificuldades, eu paro e falo comigo mesmo. Não é só você que passa por isso. Porque às vezes a gente se coloca no lugar onde, como se só a gente passasse por aquilo ali, só a gente estivesse vivendo aquela dificuldade. E não é bem assim. Nós estamos ali justamente porque Deus está permitindo que a gente esteja ali vivendo esse momento, vivendo essa crise, passando. Apesar de que às vezes a gente está num tremendo caos, às vezes a gente parece que tudo vai desabar. E eu prefiro olhar com o prisma de que é Deus querendo me ensinar algo muito importante. Então, uma das coisas que a gente pode fazer no momento da crise, no momento
que a gente percebe que o tempo está passando para gente, para outras pessoas. Tem gente vivendo coisas que eu queria estar vivendo e são menores do que eu, são menores em idade do que eu, né? Às vezes eu, com uma idade, tenho amigos meus mais novos que eu, já vivendo coisas que eu queria estar vivendo. Mas, cara, cada um tem seu tempo, cada um vive o seu tempo. Se você está passando por isso, com essa autocomparação, você precisa parar para colocar sua cabeça no lugar e entender que a vida daquela pessoa não se encaixa na sua. E a sua vida não se encaixa na vida dela. Todo tempo é tempo da gente conseguir administrar o nosso tempo para estar com Jesus. Todo tempo é tempo de estar com Ele, confiar nele, aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Todo tempo é tempo de nos conectarmos a Deus por meio da sua palavra. Se existe algo que nos faz conseguir de forma prática, de forma inteligente, administrar o nosso tempo, é separar o nosso tempo para ler a palavra. Que a palavra, à medida que ela vai entrando, eu ouço, à medida que ela vai entrando, a gente vai conseguindo administrar algumas coisas dentro de nós. Eu tenho desenvolvido muita prática de convidar Jesus a correr comigo. Então, eu coloco minha roupa para correr e vou correr de manhã bem cedo. E esse é o meu tempo. Eu acordo, passo no mínimo 1 hora ali lendo a palavra, estudando a palavra, anotando coisas importantes que eu acabei de ler. E aí eu convido Jesus para correr comigo. Então, coloco minha roupa e vou correr sempre 30 minutos, 40 minutos, que é o tempo que dá para fazer aí de 3 a 5 km. E aí, de 3 a 5 km, e aí eu corro com Jesus, e aí naquele tempo parece que a minha mente ela vai desatando os nós que estão ali dentro dela. É o tempo que ela está desatando assim, os problemas, os conflitos, e aí eu vou conseguindo administrar o tempo, vou conseguindo administrar as minhas demandas, e é muito bom, isso tem sido muito bom para mim. Eu tenho conseguido absorver melhor as coisas, entender melhor as coisas, compreender melhor os momentos e a crise que eu estou vivendo, o problema que eu estou vivendo, consigo resolver melhor isso dentro de mim. E eu te aconselho a convidar Jesus a fazer algo com você, a arrumar a casa com você, a ir no shopping com você, assistir um filme com você. Convide Jesus para fazer coisas do seu dia a dia com você. Eu acredito que isso vai mudar muito o seu prisma, a sua perspectiva de vida. Quando os problemas chegam até nós, a gente logo pensa que estamos sozinhos, né? Com a sensação de que a vida saiu do controle. Talvez tenhamos dificuldade de enxergar onde está Deus enquanto as circunstâncias parecem querer nos derrubar. Isso aqui é algo que eu não preciso falar muito sobre isso, porque, de fato, quando a gente está cheio de problemas, a gente tem a facilidade de olhar para o tamanho do problema e a gente acaba diminuindo o nosso Deus, né? Diminuindo o tamanho de Deus para nós, conosco, diminuindo a forma como Deus olha para nós, diminuindo esse derramar daquilo que Deus tem para nós, porque o problema acaba nos cegando, o problema acaba nos tirando do eixo, e isso é algo perigoso, porque a gente precisa sempre estar atentos para entender que Deus está ali. Deus está fazendo, Ele está falando, Ele está compreendendo as coisas, e a gente perde um pouco do time do que a gente pode fazer, ou do que a gente consegue resolver estando com Deus e administrando esse tempo com Deus. A Bíblia nos mostra que não existe nada que pegue Deus de surpresa. Nós somos humanos, então os problemas vai nos pegar de surpresa, as circunstâncias que vão chegar para que a gente, as demandas que vão aparecer para que a gente possa resolver, vai de fato nos pegar de surpresa, enquanto Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe exatamente o momento que você vai chamar Ele para estar com você, Ele sabe exatamente o tempo que você vai administrar para que Ele possa estar ali resolvendo, e Ele só está aguardando que a gente grite por Ele, para que a gente chame por Ele, para que a gente consiga dizer para Ele: Pai, estou aqui, olha para mim, me ajuda, me dê ferramentas. Eu gosto muito de orar ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele adestre as minhas mãos para a guerra da estação,
para que Ele me dê ferramentas novas, para que Ele me dê novas espadas, novos escudos, novos capacetes, novas sandálias, novas couraças, para que eu consiga de fato administrar aquilo que está acontecendo, para que eu consiga olhar para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, para a circunstância que Ele permitiu que eu entrasse, para que Ele olhe para mim e adestre as minhas mãos, porque se Ele me permitiu entrar, Ele vai me dar condições para sair. Então, o que eu posso fazer é orar, pedir ao Senhor, Senhor, me dê armas, me dê estratégias, me dê, Senhor, habilidade para sair de dentro desse caos, para sair de dentro desse problema, porque eu preciso enfrentar esse problema debaixo desse tempo, para que o tempo do Senhor seja estabelecido sobre mim. Então, assim, é muito importante a gente olhar com esse prisma, olhar com esse cuidado para o que Deus está permitindo que eu entre. Então, acesse o próximo vídeo, aguarde o próximo vídeo, acesse ele para que você tenha a parte 2 desse bate-papo aqui, dessa ministração que Deus tem ministrado tanto ao nosso coração, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo.